Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Bom, vamos falar sobre frações próprias e frações impróprias, beleza? Outro assunto também que vai cair na prova. Ele diz o seguinte, ó, as frações que estudamos até agora representavam parte de uma unidade, certo? Representava parte de uma unidade ou a própria unidade. Entretanto, as frações também podem representar uma quantidade maior do que a unidade, beleza? Então, as frações também ela pode representar uma quantidade maior do que a unidade. É o seguinte, ó, observe alguns exemplos de frações que representam parte de uma unidade, ou seja, uma quantidade menor do que 1. Tá? Então, todas essas frações que a gente tem aqui são frações que representam uma quantidade menor do que 1, beleza? Se a gente fizesse aqui uma divisão, minha gente, de 3 dividido por 10, quanto é que a gente ficaria aqui com esse resultado? Eu vou dar só um exemplo disso aqui, ó. Se eu pegar 3, ó, e dividir por 10, não dá, né? Então, eu vou colocar um 0 aqui. 0 vezes 10 dá 0. Menos 3 menos 10 dá 3, certo? Aí, o que é que eu faço? Eu abaixo o 0 e coloco uma vírgula. Se vocês não estão lembrados sobre divisão, não fique tranquilo, tá bom? Isso a gente vê depois. Mas veja o seguinte, ó. A gente agora tem 30, e 30 dividido por 10 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 10 dá 30, menos isso aqui, ou seja, a gente tem resto 0. Eu só quero mostrar para vocês que aqui, ó, 3 dividido por 10 dá 0,3. E 0,3 é uma quantidade menor do que 1, tá? Ou seja, isso significa exatamente o que ele está falando aqui, ó, uma quantidade, ó, eu vou até colocar no marca-texto aqui amarelo, ó, uma quantidade menor do que 1, beleza? Eu só quis dar esse exemplo para vocês, que se vocês fizessem essa divisão, ó, 3 dividido por 10, 5 dividido para 8, 1 dividido para 6, 2 dividido para 5, certo? Vocês teriam uma quantidade menor do que 1, né? Então, se eu tenho 3 laranjas e eu quero dividir para 10 pessoas, então tem que cortar em pedaços, né? Porque são muita gente para me dividir. Então, todo mundo não vai receber uma laranja inteira, né? Beleza? Era isso que eu queria que vocês entendessem, que essas frações aqui dão uma quantidade menor do que 1, tá bom? Beleza, e aí eu dei esse exemplo de divisão, que é algo que vocês vão ter que aprender logo, tá bom? Beleza, minha gente, e aí, vamos lá. Se a gente ver aqui, a gente pode representar essas frações aqui com também figuras, né? Figuras geométricas. Então aqui a gente tem o 10, que representa o todo, né? A gente tem esse retângulo aqui que está dividido em 10 partes. Porém, eu pintei apenas 2 partes. Desculpa, eu pintei apenas 3 partes, beleza? Isso aqui são as frações que representam a nossa figura. Isso aqui vocês devem já saber, né, direitinho. Então aqui a gente tem esse círculo, né, essa circunferência, que está dividida em 8 partes, né? Porém, eu pintei apenas 5, né? Então vocês podem ver que tem 5 aqui. E assim sucessivamente para as nossas outras figuras aqui, beleza? Aí diz o seguinte, ó, em todas essas frações, o numerador é menor do que o denominador. Então, uma coisa que vocês já têm que perceber é o seguinte, ó, é que o numerador, deixa eu passar aqui o marca-texto, o numerador é menor do que o denominador. E de fato, né, gente, ó, aqui a gente tem 3, que é menor do que 10, aqui a gente tem 5, que é menor do que 8, aqui a gente tem 1, que é menor do que 6, e aqui a gente tem 2, que é menor do que 5, beleza? Bom, o numerador ele é menor do que o denominador, porém ele é diferente de 0, né? Porque se aqui em cima a gente tiver 0, 0 vai ficar 0 dividido por 10, é 0. Se a gente tiver aqui em cima 0, é 0 dividido por 8. 0 dividido por 8 é 0. Se aqui em cima a gente tiver 0, é 0 dividido por 6. 0 dividido por 6 é 0, né? Se eu não tenho nada, não tem como dividir com alguém, né? Então é 0. Aí é o seguinte, ó, quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada de fração própria, certo? Então, todas essas características que a gente acabou de ver aqui representam uma fração própria, beleza? Agora observe exemplos de frações que representam uma quantidade igual ou maior do que uma unidade. Agora, a gente estava analisando, né, frações que tinham uma quantidade que era menor do que a unidade, né?
Aqui, ó, bom, a gente tinha aqui, ó, essas frações aqui, que era uma quantidade menor do que 1, certo? Beleza. Aí agora a gente vai ter, ó, frações que representam uma quantidade igual ou maior do que uma unidade. Beleza? Bom, se a gente ver aqui, a gente tem 7 dividido por 4, certo? Bom, esse 7/4 aqui representa essas duas figuras aqui, que seria, no caso, as minhas duas unidades, tá bom? E aí observe o seguinte, né? Que cada unidade tem quantos quadrados aqui? Tem 4, né? Ó, a gente tem aqui um, deixa eu colocar aqui a caneta. Então aqui, ó, quantos quadrados a gente tem? Em cada unidade, ó, aqui a gente tem uma unidade, aqui duas unidades, né? Que é esse quadrado como um todo aqui, beleza? Estou considerando o quadrado total, tá bom? Estou considerando ele totalmente. Mas só que eu dividi ele em quantas partes? 4 partes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, beleza? E aí, gente, nessa minha fração aqui, essa fração aqui, ela representa as duas unidades. Porque, veja só, eu pintei quantos? Eu pintei 7, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? E aqui embaixo eu não tenho o todo, que eu acho que vocês deveriam imaginar que o todo aqui deveria ser 8, né? Porque aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 4. Não. Aqui embaixo a gente vai ter o valor da quantidade que eu dividi a minha unidade. Então considere aqui, ó, uma unidade e essa aqui outra unidade, tá? E aí, cada uma dessas unidades eu dividi por quanto? Por 4, beleza? Então o 7 aqui é o que eu estou considerando, é as partes que eu pintei. Porém, a parte de baixo aqui é a quantidade de vezes que eu dividi uma única unidade, beleza? Show de bola. Ó, ele até coloca aqui a atenção, ó, em uma fração imprópria. Então, isso aqui é o que vai caracterizar uma fração imprópria, tá? Esquece um pouco o que a gente falou sobre as frações próprias, que foi o que a gente viu aqui, certo? Agora aqui a gente está analisando a fração imprópria. Ó, atenção, em uma fração imprópria, certo? O numerador representa quantas partes são consideradas. Então, aqui nesse exemplo, quais são as partes que eu considerei que foi as partes que eu pintei, ó, que é o numerador 7, né? Não foi as partes que eu pintei, ó, 7, tá? Então, o numerador representa as partes que são consideradas. E o denominador, que é o que a gente está vendo aqui, o que é o 4, representa as quantidades de partes iguais em que se dividiu cada unidade, certo? Como eu falei para vocês, isso aqui tudo é uma única unidade, isso aqui tudo é uma única unidade. Só que cada uma dessas unidades foi dividida em quanto? Em 4 partes, beleza? A mesma coisa serve para as nossas outras figuras. Vamos analisar as outras para poder isso aqui ficar mais fixo na nossa mente, beleza? Então, se a gente analisar as outras, veja só. A gente tem aqui duas unidades, então uma unidade, duas unidades, beleza? E cada uma dessas unidades foi dividida em quantas partes? Duas partes, né? Ó, uma, duas, beleza? Show de bola. Porém, a parte de cima do numerador vai considerar o quê? Vai considerar as partes que eu pintei. E quantas partes eu pintei? Ó, eu vou até colocar de uma outra cor. Agora eu vou colocar o verde para indicar as partes que eu pintei. Ó, eu pintei essa parte, eu pintei essa parte e eu pintei essa parte. Quantas partes eu tenho pintado? 3 partes. Certo? Porém, embaixo não é o todo. Esquece o todo. O todo a gente vê nas frações próprias. O que a gente tem aqui embaixo é a quantidade de divisões que a gente tem para cada unidade. No nosso caso aqui, ó, nessa primeira unidade, a gente dividiu essa nossa circunferência em 2 partes. E essa outra circunferência a gente dividiu em 2 partes. Beleza? Então aqui embaixo tem a quantidade de divisões que a gente fez para cada unidade. Tá bom? Beleza. Vamos analisar isso aqui, ó, esses nossos triângulos aqui. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, uma unidade. Aqui a gente tem 2 unidades. Certo? E aí, para cada uma dessas unidades, quantas vezes a gente dividiu, no caso, esse triângulo aqui, ó, todo esse triângulo aqui. A gente dividiu ele em quantas partes? Em 9 partes, certo? Porém, assim como esse outro aqui, ó, a gente dividiu ele em quantas partes? Em 9 partes. Porém, quantas partes eu pintei? 15 partes. Se vocês contarem aí, vocês vão ver 15 triângulos que estão pintados, beleza? E por último, a gente tem essa estrela linda aqui, né? Onde a gente tem, né? O todo aqui, a nossa unidade, né? A gente tem aqui a nossa unidade, certo? Em que foi dividida em quantas partes? 5 partes, só que a gente pintou também as 5 partes, beleza? E aí, ó,
isso também representa uma fração imprópria, né? Porque ele diz o seguinte, ó, frações que representam uma quantidade, né, igual ou maior do que uma unidade, né? Se eu pegar aqui, ó, 5 e dividir por 5, dá 1, beleza? Então, isso é o que representa, é o que caracteriza uma fração imprópria. Aí, ó, vamos ler essa parte aqui, ele diz o seguinte, ó, uma fração que não é própria é chamada de fração imprópria e representa quantidades iguais ou maiores do que quem? 1 ou o número 0, beleza? Aí, continuando, ele diz o seguinte, ó, algumas frações impróprias podem ser escritas de forma o quê? De forma mista, tá? Então, a gente continua ainda falando sobre frações impróprias, que foi o que a gente viu na página anterior, não é isso? A gente estava falando sobre frações impróprias aqui. Então, a gente continua ainda falando sobre elas, porém, elas podem ser escritas de forma mista. Como é que a gente escreve, né, essas frações de forma mista? Então, ele diz o seguinte, ó, veja, por exemplo, como podemos representar a fração 11 quartos, 11 dividido por 4, não é isso? Beleza. Como é que a gente representa? Bom, no contexto, né, que a gente está falando de frações impróprias, a parte aqui que a gente tem do denominador é o número de vezes que eu estou dividindo uma única unidade. Então, se a gente considerar aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, como um todo, certo? Como uma única unidade. Então, aqui eu vou ter uma unidade, eu vou considerar esse outro aqui vai ser 2 e esse aqui vai ser 3, tá? Perceba que essa minha unidade ela está dividida em quantas partes? Em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? Então, esse 4 representa a quantidade de vezes que eu dividi a minha unidade, tá certo? Porém, aqui em cima, a gente vai considerar o valor de quem? 11 aqui. O valor de partes que eu preenchi. No caso aqui, que eu pintei, né? E aí, você tem que considerar as nossas 3 unidades aqui. E aí, a gente observa o seguinte, né? Que a gente tem 11 partes que são pintadas. Apenas uma parte ficou sem pintar. Por isso que a gente tem 11 aqui, beleza? Tá, a gente já falou isso sobre frações impróprias. Só que observa o seguinte, minha gente. Tanto essa unidade como essa outra aqui, elas estão totalmente preenchidas. Isso significa, quando elas estiverem totalmente preenchidas, totalmente pintadas, vamos dizer assim, significa que aqui a gente tem o que? Nesse caso, 2 inteiros, certo? E se fosse só essa que tivesse preenchida, seria um inteiro. Como as duas estão preenchidas, então a gente tem 2 inteiros. E aqui, essa outra aqui, a gente tem 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque se a gente considerar apenas essa única unidade, então a gente tem aqui o todo para essa única unidade 4, certo? Porque ela foi dividida em 4 partes, porém 3 partes foi pintada, né? Ficamos sem pintar uma parte. Então a gente pode representar, né, essas nossas unidades aqui como sendo o quê? 2, 3 quartos. Esse 2 aqui representa que eu tenho 2 inteiros e aqui eu tenho 3 quartos para essa minha unidade aqui, beleza? Aí diz o seguinte, ó, o número 2, 3 quartos é um número escrito na forma mista. E qual é a forma que a gente vai ler esse número? A forma que a gente vai ler esse número é 2 inteiros e 3 quartos. Então é isso a forma mista que a gente tem para frações impróprias. Eu achava que estava gravando aqui a tela, mas acabou dando um probleminha. E é por isso que vocês já estão vendo que está arriscado aqui. Mas o que eu estava explicando é o seguinte, né? É que as frações impróprias também podem apresentar quantidades inteiras, tá? A gente ainda continua falando sobre frações impróprias, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, frações impróprias. Só que essas frações impróprias, elas podem apresentar quantidades inteiras. Então, como é que vai ser isso? Ó? Quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada de fração aparente. Então, quando ela tiver uma quantidade inteira, ela vai ser chamada de fração aparente, beleza? Que é um tipo de fração imprópria também, tá? Isso, a fração aparente, como a gente vai ver aqui no final, ela é um caso particular da fração imprópria, beleza? E como é que é isso aqui? Ó? Veja só, eu tenho aqui uma unidade, tá? Eu tenho essa minha figura, e que ela está dividida em quantas partes? Em 4 partes, beleza? Só que eu pintei ela, eu preenchi ela em quantas partes também? Em 4 partes. Se eu pegar 4 e dividir por 4, dá quanto? Vai dar 1, tá? E esse 1 aqui representa a minha unidade, beleza? Se a gente olhar para essa outra figura aqui, bom, o que a gente tem? Quantas partes aqui foram preenchidas que eu pintei? 12 partes, beleza? Só que cada unidade foi dividida em quantas partes? Em 6. Né? Essa unidade aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui ó, em 6 partes. E se eu pegar a quantidade que eu preenchi, que foi 12, e dividir pelo número de partes que eu dividi cada unidade, que é o que caracteriza as minhas frações impróprias, como a gente vem comentando,
vai dar 2. E esse 2 aqui representa o meu número de unidades. E de fato, aqui a gente tem ó, uma unidade e aqui a gente tem 2 unidades. Tá? Vamos olhar essa última aqui. Ó. A gente tem 9, que foi a quantidade de partes que eu preenchi, que eu pintei, certo? Dividido por quem? Pelo número de vezes que eu dividi cada unidade. Então aqui a gente tem ó, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. E cada uma dessas foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3. Tá aqui o 3. Se eu pegar 9 e dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar 3. E esse 3 aqui representa a quantidade de unidades que eu tenho, que são 3 unidades. Eu tenho uma unidade, 2, 3 unidades. Beleza? Aí diz o seguinte, ó, a fração aparente é um caso particular de fração imprópria, certo? Que representa o número natural. Beleza? Que foram os números aqui que a gente encontrou, né? 1, 2 e 3 aqui, tá? Que também são as quantidades de unidades que a gente tem, né? Aqui a gente tem uma unidade, 2 unidades e 3 unidades. Beleza, minha gente? Valeu e até os próximos vídeos.